Boa noite, irmãos, graça e paz. Amém. Vou ter que correr agora, hein, pastor? Até que horas? Faltando uns 15, né? Tá bom. Irmãos, eu fui convidado aí pelo pastor José para trazer a palavra de Deus na noite de ceia, e eu vou trazer um tema que, na verdade, está falando comigo já tem pelo menos uns 3 meses. Isso acabou na tarde de sexta-feira virando um sermão, que eu estava sem aluno, estava sem fazer nada. Falei, já que eu fui convidado, eu vou tomar o dia para poder transformar o que está me incomodando em uma palavra que fosse trazida para a igreja. E o que nós estivéssemos lendo? Mateus capítulo 20. Eu vou ler do verso 26 até o verso 28 apenas. Mateus 20, 26 e 28 diz assim: não será assim entre vós, ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vós, deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo, como filho do homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Até aqui. Senhor meu Deus, eu quero, Pai, te agradecer, Senhor, pelo louvor, pelo que já foi falado, Senhor, por meio das orações, e neste momento me colocar como instrumento teu, Senhor, para que aquilo que tem me incomodado, tem falado ao meu coração, agora transformado, Senhor, em palavras, possa ser dito à tua igreja, e que quem ouvir essa palavra, Senhor, possa refletir sobre ela e aplicar em suas vidas. Esta é minha oração, em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém e amém. Irmãos, sabe uma coisa que é legal, que eu gosto muito? Está fazendo um eco aqui, é normal isso? Eu estou... O que eu gosto muito é servir. Servir dá um senso de relevância, dá um senso de importância, e faz tão bem, mas faz muito bem, porque a gente se sente realmente pertencente a alguma coisa e contribuindo com a vida de alguém. Mas você sabe para que realmente servir faz bem e é bom para caramba? Para quem é servido, não é? Para quem acaba se beneficiando de uma outra pessoa ou de uma circunstância que acabe atendendo às suas demandas. A pergunta que eu tenho feito para mim, pelo menos eu tenho pensado muito sobre isto e tentado aplicar na minha vida, e também tem me incomodado bastante: o dia que nós pararmos de servir, o dia que nós deixarmos de atender às demandas, será que nós ainda seremos amados? Eu parti para essa reflexão de um vídeo que me mandaram muito tempo atrás, do padre Fábio de Mello. E quando eu ouvi aquele vídeo, que eu não conhecia aquele vídeo, ele fala da servidão, da utilidade com relação à idade. À medida que você vai envelhecendo, você vai perdendo serventia e vai sendo posto de lado, vai sendo esquecido e abandonado, e aquilo que você foi e você representou para alguém, com a passagem do tempo, vai se perdendo, e vem a nova geração, e aquela geração passa a servir e passa realmente a estar ou relevante ou se fazendo presente na vida das pessoas. E aquela palavra foi muito importante para mim, porque a gente acaba se sentindo assim, à medida que vai avançando na vida. E o texto que nós lemos vai trazer um pouco essa reflexão para nós. E o tema de hoje é exatamente isso: qual é a serventia, qual é a utilidade de Jesus? Será que não seria semelhante ao que acontece com muitas pessoas? À medida que a gente não vai recebendo aquilo que nós pedimos, nós também vamos deixando de acreditar, de confiar, de valorizar, de respeitar, e no caso de Jesus, até de segui-lo. E talvez os discípulos não saberiam naquela época realmente avaliar de fato o que Jesus trouxe como utilidade para este mundo. É óbvio e é claro que nós podemos e devemos buscar o Jesus dos milagres. Eu não vejo nada errado nisto. O Jesus que cura paralítico, o Jesus que multiplica pães e peixes,
o Jesus que dá vista a cegos, cura lepra, o Jesus que opera de forma sobrenatural. Eu não estou aqui questionando isso, e é um direito nosso, e isso foi dito por Jesus, que nós também temos que bater para que Ele também possa abrir a porta. Mas a questão que eu queria refletir um pouco hoje, de uma forma um pouco mais profunda, é se estamos entendendo a utilidade do Jesus do Calvário, o Jesus do martírio, né? O Jesus que se entregou, e que talvez muitos não tenham visto nisto utilidade. E é muito preocupante nós pensarmos dentro do seio da igreja, e hoje a igreja está bastante cheia, né? Nós pensamos exatamente isso, que muitos estão aqui para ser servidos, no sentido daquele Jesus dos milagres, daquele Jesus que vai abrir a porta do seu emprego, vai curar o teu câncer, né? Vai trazer alguém que estava distante, vai consertar casamentos, e é lícito, eu acho que é válido, eu acho que é importante, não é errado pensarmos nisso, mas para a gente pensar um pouco nessa questão da utilidade, qual é o valor da utilidade? Até que ponto nós devemos ser úteis? O quanto devemos ser desejados pelas pessoas? Uma das coisas que me faz e que me mantém vivo, e eu converso com a minha esposa muito isso, é o fato de eu dar aula, ainda até hoje. Este ano eu completo 60 anos, e eu tenho professores que eu conheço que trabalharam até os 80, então eu tenho aí 20 anos ainda para exercer o meu magistério, porque na sala de aula, com os meus alunos, eu levando informações, conhecimentos, compartilhando com eles experiências de vida, a gente se sente útil, a gente se sente importante, e como é bom, né, a gente fazer esse tipo de coisa. E essa pergunta que eu tenho feito a mim: até onde, até que momento, em que espaço das nossas vidas nós seremos ainda procurados, né? No sentido assim, desejados. Eu sei que vocês querem fim ao sofrimento, um mundo sem dor, todo mundo está pleiteando isso, a indústria farmacêutica tenta prometer isso a nós, um mundo sem dor, seja ela qual for, de que ordem for. Muitas igrejas estão prometendo um mundo sem luta, um mundo sem perseguição, um mundo de prosperidade, e aí a gente coloca nesses quesitos a serventia e a utilidade de Jesus, de Deus, do Espírito Santo, da Trindade de Deus. E aí eu queria fazer essa colocação para a gente: o que de fato representa a utilidade? Caráter de ser útil, utilização proveitosa de algo, serviço prestado a alguém, serventia. Esse é o termo que está no dicionário, né? Essa é a explicação da palavra. E nós sabemos, assim como você e eu também sei, nós não só precisamos ser servidos, como nós apreciamos muito, apreciamos demais. É uma necessidade nossa, né? Que alguém lembre de nós e vai e nos sirva. E como são preciosas, por exemplo, eu sempre cito nas minhas aulas, como são preciosos os enfermeiros, as enfermeiras. Temos alguns enfermeiros, algumas enfermeiras no nosso meio. Para mim são anjos na terra. Eu admiro muito essa profissão, já dei aula para a turma de enfermagem, e é isto, para mim: servir, tocar, virar, mexer, limpar, cuidar, proteger. Muitas vezes a pessoa que está sendo cuidada, às vezes acha ruim, né? Às vezes se queixa, mas não tem entendido realmente a verdadeira servidão, aquela utilidade intrínseca, a preciosa capacidade humana de ser generoso, né? E muitas vezes não reconhecidos, não retribuídos. Isso acontece com muitas categorias, isso acontece com muitas pessoas na vida. Então, por esse motivo, nós gostamos o tempo todo de estar com pessoas que nos sirvam. O que eu estou querendo dizer, irmãos, em alto e bom som, como nós no português errado, como nós interesseiro, como nós somos pessoas que olhamos não para você, mas para aquilo que você tem a me oferecer. Eu lembro de uma passagem na Bíblia que uma mãe chegou para Jesus: olha, cuida dos meus filhotes e põe um de cada lado no seu reino aí.
né? Porque isso vai ser importante. Põe um do seu lado direito, põe do seu lado esquerdo, porque eu sou uma mãe preocupada. Como é gostoso, né? Nós temos alguém que, puxa, eu estou na cama, vem a minha esposa com o meu remedinho. Se ela não me dá o remédio na mão, eu não tomo. E Deus sabe que eu não tomo. Não porque eu esqueço, porque eu sou negligente, porque eu sou irresponsável. Ela vem com a água, e não é qualquer água, é água geladinha, porque para tomar um comprimido tem que ser com água geladinha. Então a gente busca essas relações, a gente quer quem nos atenda, a gente quer uma igreja que ofereça, que oferte, que faça projetos, que atenda gratuitamente, que leve para acampamento, que se esforce para levar as crianças. Isso é louvável. A pergunta que a gente tem que fazer é a contrapartida disso, não é? E é muito difícil nós olharmos para essa situação, porque aí eu vou deixar de ser servido para ser aquele que serve, para aquele que abençoa, para aquele que traz benefícios. Saber valorizar alguém por uma utilidade é muito fácil. Amar quem atende às nossas demandas é simples. É muito bom elogiar, enaltecer enquanto estamos sendo atendidos. Mas no texto que nós lemos, a gente vai entender daqui a pouco onde eu quero conduzir a igreja. Seríamos capazes de amar um Jesus que não te atende? Seríamos capazes de adorarmos a um Deus que se cala? Seríamos capazes de amar a um Deus como Jó amou, na situação difícil pela qual ele foi submetido? Será que se um dia Jesus, Deus, Espírito Santo, a Trindade, resolver, pela vontade dele, soberana, de não curar uma enfermidade tua, você o abandonaria, você o rejeitaria, você viraria as costas, lançaria ele ao esquecimento? Porque eu temo muito uma igreja como esta. Eu tenho receio de nós chegarmos no século 21 e estarmos vivendo esta plenitude. Igrejas que apresentam Jesus, que resolve todos os nossos problemas, como se ele não tivesse feito a coisa que nenhum de nós somos capazes de fazer. E eu vou chegar lá. Amar a pessoa não pelo que ela oferece, mas pelo que ela é. Hoje eu tenho saudades da minha mãe. Já tem um tempo que ela se foi, e eu daria qualquer coisa por mais um tempo com ela, e não pela utilidade que ela tinha por mim, não pela utilidade, não pelo que ela fazia por mim, mas por estar ao lado dela. As saudades que batem muitas vezes nas pessoas que já se foram, não se dá pelo que ela te entregava, mas pela existência, pela vida dessas pessoas, de você poder chegar e dar um oi, um abraço, ainda que a janta naquela noite se queimou e não deu para saciar o seu paladar, ainda assim, a gente sente saudades de quem as pessoas são, e não do que elas podem ofertar a nós. Será que nós somos capazes de entender essa verdade? Será que está preparado para ouvir isso nesta noite? De que a utilidade se dá quando ainda estamos recebendo algo, mas a gente perde prazer de estar junto com as pessoas. Por exemplo, como disse o padre Fábio de Mello, quando a gente envelhece. Eu estou envelhecendo. Eu ainda tenho contato com algumas pessoas da igreja, mas nós estamos envelhecendo. Quando não somos amados pelo que não podemos mais entregar, essa é a grande virtude da palavra que eu quero trazer para a gente hoje. À medida que vamos perder a capacidade de entregar aquilo que o outro necessita, somos esquecidos. Triste, dura, cruel realidade. Quando falamos nessa capacidade de servir, eu ligo ao poder de influência, à riqueza financeira, material e ao poder do status quo. Na minha faculdade, no trabalho, tem um diretor que aquilo não é gente. Ele não pode nem ver essa palavra, senão você demitido por justa causa. Mas ele não deve ser crente, então ele não vai ver esse sermão. Mas ele humilha, ele gospe, ele ofende. Ele é um ser humano que ninguém ama. Ninguém ama. Mas ele tem poder de influência, ele tem status quo, e ele tem, portanto, bajuladores. Para não dizer puxa-sacos na igreja, não, é isso aí.
Tem gente que está lá servindo um cafezinho para ele, com medo do poder que ele tem. Enquanto ele estiver podendo dar o emprego, o trabalho, e bater no peito, eu te contrato, eu pago o seu salário, não importa quão escroto seja um ser humano, quão ruim ele seja, o poder da influência, o poder da riqueza, o poder do status quo. Jesus incomodava por outras questões, a gente vai chegar lá. Somos considerados úteis quando somos capazes de agradar o outro o tempo todo, quando nos empenhamos por atender às demandas egoístas das pessoas. Somos úteis quando cumprimos promessas que fizemos a terceiros. Somos úteis e servimos quando conseguimos aplacar os desejos de quem está próximo, quando somos ferramentas para a consecução de objetivos, quando resolvemos problemas, quando doamos dinheiro, quando arrumamos emprego. Quando agimos assim, somos amados, somos procurados. Mas quando falhamos nessa servidão, aí a gente começa a perder espaço. Eu vou chegar em Jesus e no texto que eu li, né? Eu estou querendo correr um pouco, porque eu quero chegar à conclusão, eu não quero atrapalhar a ceia. Você sabia que amar não é uma utilidade? Perdoar não é uma utilidade? Sabedoria, segurança, presença não são utilidades, são essência, é natureza, é condição humana. Às vezes só amar não basta, só perdoar não é suficiente. Apenas ser presente na vida de alguém não traz plenitude, porque a gente quer que quando você vá na minha casa você venha com alguma coisa. Quando você me ame, você atenda os meus desejos. E nós confundimos e viramos tudo de perna para o ar. Essas coisas que eu falei: amor, perdão, sabedoria, segurança, presença, disciplina, obediência. Então agora pare e pense um pouco. Se nesse exato momento, de alguma forma, o Espírito Santo de Deus falasse ao teu coração de forma audível: não vou te curar. Pesado, né? Olha, você está esperando alguma coisa minha, mas eu não vou nesse momento te entregar. Não é a hora para isto. Convém que você passe por isto. A pergunta é: você ainda o amaria? Você ainda o seguiria? Você ainda cantaria louvores ao seu nome? Por isso que a Bíblia fala que nós padecemos porque nós desconhecemos as Escrituras, e nós realmente tropeçamos nas Escrituras. E aí eu vou dizer para vocês o seguinte: sim, obviamente Jesus tem, teve e continuará a ter muita utilidade, muita serventia, mas não pelo que ele irá realizar, não pelo que ele irá te entregar, não. Jesus foi útil, é útil e continuará a ser útil pelo que ele já te entregou, aleluia, pelo que ele já fez, pelo que ele já realizou. Nada mais importa. Se ele não me entregar mais nada, a utilidade dele já foi posta à mesa, e nós não precisamos de mais nada. Difícil entender isto, mas necessário, porque a serventia de Jesus não é aquela que nós buscamos muitas vezes, não é. Homens iam até Jesus para ser curado, mulheres tocavam na manta de Jesus e eram curados. O cuspe de Jesus com terra dava vista. Muitos vão a Jesus com essa finalidade. Aliás, as multidões que o seguiam só iam com esta finalidade, não havia outra. Eram pedidos pessoais, individuais, lícitos, reais, motivado por questões realmente pesadas. Mas por isso que eu questiono
quando Jesus vira para os 12 e pergunta: o que os homens dizem quem eu sou? O que os homens dizem quem eu sou? Se você chegar para alguém assim, o que os teus alunos, o que os meus alunos dizem quem eu sou? Talvez eu faça esse experimento na minha vida. Chegar para quem está mais perto de mim, a representante de turma, vem cá, o que os alunos dizem a meu respeito? E eu gostaria de ouvir. Ele é um professor que faz isso, ele entrega aquilo, ele faz aquilo outro, alguns dizem que você é isto. E você certamente, obviamente, você vai tentar entender que as pessoas vão te reconhecer por aquilo que você serve, né? Por aquilo que realmente abarca a necessidade do outro. E se nós pensarmos aquilo que eu falei, qual é a verdadeira utilidade de Cristo Jesus? E enquanto Ele caminhou por entre nós como um ser, né, como um Deus encarnado, Ele foi muito útil para tanta gente, né? E está aí os registros, a história para nós lermos e aprendermos as Escrituras. Jesus acalmava, Jesus curava, Jesus dava palavras que acolhiam. Jesus ressuscitou mortos. Ok, mas a verdadeira, a maior, a única utilidade que somente Ele pode ter é, sem dúvida nenhuma, a salvação. Aleluia. E eu olho para a igreja e eu vejo a igreja assim pensando: o que esse homem está falando? Jesus foi útil a mim pela salvação. Jesus é útil ao mundo pela salvação. Jesus é útil a você pela salvação, sem a qual você está irremediavelmente perdido. Nem dinheiro, nem status, nem poder de influência salva a tua alma. Você pode estar empregado. Eu sempre digo assim: Jesus ressuscitou Lázaro, mas ele voltou a morrer. Nós vamos morrer, você vai morrer, eu vou morrer. E aí importa a utilidade, a serventia de Jesus. Foi para isto que ele veio servir. Esse é o texto clássico. Ele veio para servir e não para ser servido. Ele veio para entregar vida eterna, salvação. Essa é a utilidade que nós não temos. E muitas vezes essa é a utilidade que você não busca de Jesus. Porque é muito mais, talvez, importante para você ter uma vida boa enquanto estiver sobre a terra. Mas o que virá depois? Teria você a compreensão de que nem sempre Deus vai atender às tuas demandas? Eu tenho essa compreensão. Eu oro sempre a Deus. Toda noite eu oro e eu lembro de pessoas que eu ponho na minha oração. Mas nem sempre as minhas orações serão atendidas, como algumas não têm sido. Semana agora, 3 dias atrás, faleceu uma aluna nossa, 30 anos, 2 filhos pequenos, de infarto. 30 anos. Sim, jovens infartam. E tem aumentado o número de jovens morrendo, devido à quantidade de porcaria que estão consumindo, em nome de uma beleza aparente. Os médicos têm alertado isso. Tem jovens morrendo, porque estão tomando coisas que não devem tomar, para manter um corpo bonito. E a utilidade de Jesus, que é entregar a salvação, passa longe dessas pessoas, longe. De que adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua alma? E eu só não vou perder a minha alma no sentido, se eu entender realmente a serventia. O que é que Jesus veio servir para mim numa bandeja? Nós vamos estar hoje celebrando a ceia do Senhor, que é para nós recordarmos esta servidão de Jesus. Um Jesus no Calvário, um Jesus que levou sobre si as nossas cargas, os nossos fardos e os nossos pecados, nos reconciliou com Deus Pai. E se Deus não atender a sua demanda, nem por isso ele deixou de ser útil, nem por isso ele deixou de ser Deus. Jesus veio ao mundo não para ser servido, mas para servir como advogado junto ao Pai.
Já imaginou você ser acusado sem um defensor? Jesus tem a utilidade como advogado. Se todavia alguém pecar, temos advogado, temos um paracleto. Jesus veio como a sua utilidade hoje como intercessor, ir ao Pai por intermédio de Jesus. Jesus veio de forma a trazer sobre nós consolo, conforto na pessoa do Espírito Santo. Essas questões, igreja, são a verdadeira utilidade de um Deus que não está longe, não está próximo, está dentro de cada um de nós. E por que nós, muitas vezes, ficamos na condição de quem quer ser servido o tempo todo? Por que nós não paramos, não avaliamos que nós precisamos urgentemente entender o que Cristo quis dizer com eu vim aqui para servir, não para ser servido? Olha, o que eu vou passar, vocês não podem passar, viu, os seus irmãos? Vocês não vão passar pelo que eu vou passar. Vocês não podem fazer isto. Vocês não são Deus. Só eu vou poder passar por isso, e essa é a minha utilidade. Sem mim, nada podeis fazer. Mais do que isto, sem mim, não há sob outro nome alguém que possa te dar salvação. E eu fico compadecido, e se eu pudesse ter esse poder de chegar, por exemplo, no diretor da minha local onde eu trabalho e dizer: querido, menos, não é assim que se faz, não é assim que se trata pessoas, não é dessa maneira. Você precisa entender a utilidade de Cristo na sua vida. E o que me dói muito é que a gente tenta fugir disso, mas a gente não consegue. Existem pessoas assim dentro da igreja, egoístas, interesseiras, buscando bênçãos, que, como eu falei, vou repetir, não sou contra. Eu oro para que Deus me abençoe. Agora em novembro terão demissões na faculdade. Eu fico: Senhor, passa longe. É todo mês de junho, mês de novembro. Senhor, em nome de Jesus. Aí eu ajoelho: afasta de mim este fardo, sem que eu experimente, esse cálice, sem que eu beba dele. Eu já passei por algum desemprego, eu sei como é que é. Mas o diretor está no momento da vida dele, com todo o poder dele, ele está cortando cabeças. Jesus nunca vai cortar a minha cabeça, aleluia, porque Jesus me ama, Ele não é um ser que trabalha com retribuição. Ele serviu e ponto. Ele não espera nada em troca. O amor dele é incondicional. Jesus é nosso reconciliador, Ele nos conecta novamente com o divino. Ele quebra o pecado adâmico. Ele nos reunifica com Deus Pai. Ele se torna o caminho, a luz. Esta é a ideia que eu quero que os irmãos reflitam nesta noite. E para terminarmos, você ama a Deus, a Jesus e ao Espírito Santo? Mesmo a tua bênção não ainda chegando na tua vida, oferecer esta adoração a Deus e jamais atribuindo a Ele nenhuma inutilidade, é a mensagem desta noite. Adore a Deus e nunca atribua a Ele nenhuma inutilidade, porque Deus foi e sempre será Deus. Aleluia. E que nós possamos, com essa palavra, sairmos daqui entendendo de uma vez por todas: eu quero o Jesus das bênçãos, mas eu preciso mesmo do Jesus da cruz, do Calvário, porque Ele morreu, ressuscitou ao terceiro dia, e hoje está à destra do Deus Pai Todo-Poderoso, intercedendo por nós. Esta é a maior utilidade de Cristo. Amém? Que Deus abençoe a igreja. Senhor meu Deus, eu quero, Pai, te agradecer pelo curto tempo, Senhor, que estivemos pregando a Tua palavra, mas que creio foram suficientes. Que a Tua palavra que foi dita aqui, Senhor, cria em nós um coração
que compreende a sua verdadeira utilidade e a serventia do teu Filho amado Jesus. Que possamos sair daqui entendendo que possamos e devemos continuar a orar para que o Senhor nos abençoe nos nossos interesses e necessidades pessoais, mas que precisamos ser gratos pela serventia de Jesus naquela cruz do Calvário, e que saímos daqui, Senhor, tomando posse da nossa salvação, porque ela foi dada a todos que confessam e creem no nome poderoso e bendito de Jesus. Eu te oro, Senhor, eu te agradeço em nome de Jesus e para a tua glória. Amém. Deus abençoe. Quero chamar o pastor José.